Olá, Radiante! Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, capítulo 11, Deus ou Ego, versículo 6, Despertando para a Redenção. É impossível não acreditar no que vê, mas é igualmente impossível ver aquilo em que não acredita. Olha só, ele está decodificando o princípio da crença, o princípio da lei da atração e o princípio da espiritualidade ao mesmo tempo, ou seja, por isso que eu acho o curso em Milagres extremamente alinhado com tudo que eu acredito e trabalho. Porque ele une as três coisas, né? A ciência, com a lei da atração, a espiritualidade, com toda a decodificação crística que traz aqui, e orientação, e também toda a parte da inteligência emocional, porque vai te orientando o que você faz de burrice, né? O que nós fazemos de burrice. E como sair disso? É impossível não acreditar no que vê, mas é igualmente impossível ver aquilo que não acredita. Olha só, as duas coisas, né? Tanto que onde você foca você consegue visualizar, quanto a crença tem o poder de dominar o que você vê. As percepções são construídas com base na experiência, e a experiência conduz às crenças. Só no momento em que as crenças se fixam é que as percepções se estabilizam. Com efeito, estão de fato, com efeito, então, estão de fato, com efeito, então, de fato, vê aquilo em que acredita. A gente vê aquilo em que acredita, ou seja, o mundo que a gente vê, ele é uma projeção. Foi isso que eu quis dizer quando afirmei: bem-aventurados os que não viram e creram. Por isso que a gente tem que ter fé. Pois aqueles que acreditam na ressurreição haverão. A ressurreição é o completo triunfo de Cristo, da consciência crística, né? Eu gosto sempre de traduzir isso, porque às vezes você que está aqui é de religiões diversas ou de crenças diversas, para que você abra sua mente. Não é Cristo o ser, é a consciência crística que manifestada através da experiência de Cristo, que foi uma das experiências que a gente mais teve contato, mas se você for ler relatos espirituais, tem muitas outras, né? E que acaba trazendo essa consciência para nós, né? Como a visão da consciência crística na nossa frente, que foi falada na outra lição. A ressurreição é o completo triunfo de Cristo sobre o ego, não através do ataque, mas da transcendência. Pois Cristo de fato se eleva acima do ego e de todas as suas obras e ascende ao Pai e ao seu reino. Você quer se unir à ressurreição ou à crucificação? Quer condenar os teus irmãos ou libertá-los? Quer transcender a tua prisão e ascender ao Pai? Todas essas questões são a mesma e são respondidas juntas. Tem havido muita confusão a respeito do que significa percepção, pois a palavra é usada para ambas a consciência e a interpretação da consciência. Mas não pode estar ciente sem interpretação, pois o que percebe é a sua interpretação. Olha só, a gente vem entendendo o que é perceber, né, e tal, mas só que agora começa a falar o seguinte: não só a percepção, mas a interpretação do que você percebe. Esse curso é perfeitamente claro. Se não o vê com clareza, é porque está interpretando contra ele e, portanto, não acredita nele. Olha só. Agora, gente, vem uma coisa para vocês que estão aí no grupo e que sempre comentam, né? Ah, eu não entendo, como é que pode e tal. Tá dizendo aqui, se você não vê com clareza é porque está interpretando contra ele. Portanto, não acredita ainda nele. E uma vez que a crença determina a percepção, não percebe o que ele significa e, portanto, não o aceita. Isso é muito profundo, hein? Mas experiências diferentes conduzem a crenças diferentes, e essas conduzem às percepções diferentes. Pois as percepções são aprendidas com a crença, e a experiência de fato ensina. Eu te estou conduzindo a um novo tipo de experiência que estará cada vez menos disposto a negar.
É exatamente isso que eu tenho sentido com o curso em Milagres. Espero que você também. Aprender sobre Cristo é fácil, pois perceber com Ele não envolve tensão nenhuma. A gente não fica tenso. É uma coisa fluida, amorosa. As suas percepções são a tua consciência natural e são apenas as distorções que você introduz que te cansam. Olha só. As percepções crísticas, né, são a tua consciência natural e são apenas as distorções que a gente introduz que nos cansam. Deixa que o Cristo em você interprete por você. E não tente limitar o que você vê pelas pequenas e estreitas crenças indignas do Filho de Deus. Pois até que Cristo venha a si próprio, o Filho de Deus se verá sem Pai. É muito bonito isso, né? Nossa, olha, gente, cada dia mais eu fico encantada. Espero que você consiga hoje, mais um pouquinho, se unir à ressurreição e sair da crucificação. Que você ache cada vez mais simples e claro e pare de interpretar contra o curso se você tiver. Inspira profundamente e vamos seguir adiante. Olá, Radiante! Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, livro de exercícios, parte 1, lição 158. Inspira profundamente para a lição que segue com a sua profundidade usual. Hoje aprendo a dar como recebo. O que te foi dado? O conhecimento de que é uma mente. Na mente e apenas uma mente. Na mente de Deus, né? E apenas uma mente. Isento de pecado para sempre. Totalmente sem medo, porque foi criado a partir do amor. Tampouco deixou a tua fonte, permanecendo tal como foi criado. Isso te foi dado como conhecimento que não pode perder. Isso também foi dado a cada coisa viva, pois só se vive através desse conhecimento. Recebeu tudo isso. Ninguém que caminhe pelo mundo deixou de receber isso. Não é esse o conhecimento que dá, pois ele foi dado pela criação. Tudo isso não pode ser aprendido. Então, o que vai aprender a dar hoje? Olha só. Está falando que a gente vem recebendo muito. Então, está ensinando como é que a gente vai aprender a dar hoje. A nossa lição de ontem evocou um tema que se acha bem no início do livro-texto. A experiência não pode ser compartilhada diretamente da forma que a visão pode. A revelação de que o Pai e o Filho são um só virá a seu tempo, a cada mente. Mas esse momento é determinado pela própria mente, não é ensinado. Ok. Esse momento já está estabelecido, parece ser bastante arbitrário, mas não há nenhum passo que alguém possa dar nessa estrada que seja apenas por acaso. Esse passo já foi dado por ele, embora ele ainda não tenha embarcado nisso, pois o tempo apenas parece ir em uma direção. Em uma direção. Estamos apenas empreendendo uma jornada que já chegou ao fim, mas parece reservar um futuro que ainda nos é desconhecido. O tempo é um truque, um passe de mágica, uma vasta ilusão, em que figuras vêm e vão como por magia, mas há um plano por trás das aparências que não muda. O roteiro está escrito. Olha só, o roteiro já está escrito. Ontem eu estava orando à noite antes de dormir e eu estava decodificando esse entendimento de como funciona a manifestação, né? E estava bem claro para mim que o alinhamento é a primeira coisa. Mas o alinhamento com o quê? Com o seu eu superior. Mas o alinhamento com o eu superior, como assim? O alinhamento com o roteiro, que já está escrito. A confiança que já existe um roteiro. O momento em que a experiência vem para dar fim à tua dúvida já foi estabelecido. Pois nós vemos a jornada apenas do ponto em que ela terminou, olhando em retrospectiva, imaginando que a empreendemos novamente.
revisando mentalmente o que já se foi. Um professor não pode dar experiência, pois não a aprendeu. Essa revelou-se a ele no momento indicado, mas a visão é a sua dádiva. Isso ele pode dar diretamente, pois o conhecimento de Cristo não está perdido, porque ele tem uma visão que pode dar a todo aquele que pede. A vontade do Pai e a sua estão unidas no conhecimento. Mas há uma visão que o Espírito Santo vê, porque a mente de Cristo também a contempla. Aqui se faz a união do mundo de dúvidas e sombras com o intangível. Aqui, em um lugar quieto dentro do mundo, se faz santo pelo perdão e pelo amor. Aqui todas as contradições são reconciliadas, pois a jornada chegou ao fim. A experiência, não aprendida, não ensinada e não vista, apenas está presente. Isso está além da nossa meta, pois transcende o que precisa ser realizado. O que nos concerne é a visão de Cristo. Isso não podemos atingir. Isso nós podemos atingir, ao contrário. A visão de Cristo tem uma só lei. Ela não contempla um corpo e o toma por engano pelo Filho que Deus criou. Contempla uma luz além do corpo, uma ideia além do que pode ser tocado, uma pureza não obscurecida por erros, equívocos lamentáveis e pensamentos amedrontadores de culpa que vêm dos sonhos do pecado. Ela não vê separação. Ai, que delícia, já pensou ver só assim? Quero, só assim, sem nenhuma dúvida. E olha para todas as pessoas, todas as circunstâncias, todos os acontecimentos e todos os eventos sem que a luz que ela contempla diminua de intensidade de forma alguma. Isso pode ser ensinado e tem que ser ensinado por todos aqueles que querem alcançá-la. Requer apenas o reconhecimento de que o mundo nada pode dar que remotamente possa se comparar a isso em valor, nem estabelecer uma meta que não desapareça simplesmente quando isso tiver sido percebido. E é isso que dá nesse dia. Não veja ninguém como um corpo. Cumprimenta cada um como o filho de Deus que ele é, reconhecendo que ele é um contigo em santidade. Ou seja, cada pessoa que você encontrar hoje, faça isso. Assim, os seus pecados são perdoados, pois a visão de Cristo tem o poder de não vê-los. Desaparecem no perdão de Cristo. Sem ser visto pelo Uno, desaparecem simplesmente porque a visão da santidade que está além deles vem para tomar o seu lugar. Não importa a forma que tomaram, nem quão enormes aparentarem ser, nem quem pareceu ser ferido por eles. Os pecados deixaram de ser e todos os efeitos que pareciam ter desaparecem com eles, desfeitos para jamais serem refeitos. Assim aprende a dar como recebe, e assim a visão de Cristo também olha para você. Essa lição não é difícil de aprender. Se lembrar que no teu irmão está apenas vendo a ti mesmo. Olha só. Imagina todo mundo que a gente olhar assim, que delícia, né? Se ele estiver perdido no pecado, você também tem que estar. Se nele ver a luz, os teus pecados terão sido perdoados por ti mesmo. Cada irmão que encontrar hoje te proporciona mais uma oportunidade para deixar que a visão de Cristo brilhe sobre ti e te ofereça a paz de Deus. Não importa quando vem a revelação, pois ela não está no tempo, mas o tempo tem ainda uma dádiva a dar, na qual o verdadeiro conhecimento se reflete de um modo tão preciso que a sua imagem compartilha da tua santidade invisível. O que lhe é semelhante brilha com amor imortal, com seu amor imortal. Hoje praticamos ver com os olhos de Cristo e pelas santas dádivas que damos, a visão de Cristo também nos contempla. Nossa, senti tanta conexão com essa lição. Uau! Vamos para a meditação. Mas antes disso, eu quero te dizer, você que está ouvindo, eu escolho te ver com os olhos de Cristo.